Olá amigos, estamos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos começar um trabalho que significará estudar o Livro dos Espíritos. É um convite que eu faço a vocês para que a gente possa juntos mergulhar nas páginas luminosas do Livro dos Espíritos, que é a estrutura basilar desse movimento cultural e espiritual transformador da humanidade, o Espiritismo. E nós vamos começar exatamente do início de tudo. Pode parecer redundante, mas não é. Nós vamos tratar da causa de todas as outras coisas. Começar por onde todas as religiões começaram e começam, de todo o pensamento filosófico, que é tentar entender o início das coisas. E nada melhor do que, entre as 1019 questões do Livro dos Espíritos, começar a primeira questão: que é Deus? A resposta dada pelos Espíritos é fulminante. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O poder de síntese dos espíritos superiores é fascinante, porque eles conseguem definir tão bem essa resposta a partir do instante que causa suprema, então não há outra maior do que esta. E a inteligência suprema, a inteligência primeira de todas as coisas, de todo o universo, de toda a movimentação da vida. Na questão número 2, se deve entender por infinito. Por que essa pergunta de Allan Kardec foi feita? Porque a época do grande codificador, muitas vezes se tentava adjetivar a Deus e associava-se Deus ao infinito. Quer dizer, se poderia dizer que Deus é o infinito, no conceito humano infinito, obviamente aquilo que não teria começo nem fim, também serviria para definir o desconhecido. E aí nós estamos num ponto importante. Deus, a inteligência suprema, a causa primária do universo e da vida, ainda é um grande desconhecido. Nós ainda não podemos entender a essência divina, exatamente porque ainda somos espíritos extremamente materializados, num planeta extremamente materializado, e como podemos, com a nossa mentalidade, com o nosso psiquismo, ainda muito preso à matéria, entender aquilo que é puro espírito. Eis porque há um trecho nos textos bíblicos que diz: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. A pureza é a desmaterialização total do espírito. Quanto mais a alma evolui, quanto mais a gente se espiritualiza, melhor a gente compreende Deus, melhor a gente penetra na essência divina, melhor, espírito a espírito, nós enxergamos, e aí podemos colocar até entre aspas, mas compreendemos a divindade. Tem uma pergunta logo seguinte do Livro dos Espíritos, a questão número 4, que eu acho uma das mais sintéticas e poderosas do Livro dos Espíritos. É quando Kardec pergunta: aonde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta, os Espíritos superiores disseram: num axioma, ou seja, numa máxima, numa lei da vossa mesma ciência que diz: não há efeito sem causa. Observai tudo aquilo que não é criação humana, que não é produzido pelo ser humano, e nós temos que encontrar a causa. E se a causa não está no ser humano, se a causa não está na mente humana, de toda essa configuração do universo, de todas as forças da natureza, isso estaria em Deus. Nós poderíamos desdobrar esse pensamento, ou seja, associá-lo a algo que a gente utiliza muito nos dias de hoje, na contemporaneidade, é que da mesma maneira que não existe efeito sem causa, não pode existir um efeito inteligente sem causa inteligente. Se algo é um efeito inteligente, é porque uma inteligência produziu isto aí. Quando nós nos debruçamos sobre a constituição do nosso organismo, quando nós observamos a nossa capacidade de abstração, de elaborar um poema, da criatividade humana, da capacidade filosófica, quando nós identificamos o poder de superação que nós temos, e quando até observamos a lei da natureza que impulsiona do mais simples ao mais complexo, nós passamos a entender que só quando há inteligência, há um planejamento. Esse planejamento objetiva uma meta. Então, se tem uma meta, é porque uma mente está por trás disto. Ao observar a própria evolução do universo e de todas as coisas, do simples ao mais complexo, nós verificamos que houve uma estratégia para se chegar até este patamar. Então, não existe efeito sem causa. Não existe efeito inteligente sem que a causa por si mesmo seja inteligente. Então, o desafio para a mente humana, sobretudo a mente moderna, a mente ocidental, a mente tecnológica, a mente cibernética, a mente científica,
é tentar fazer com que, dentro da sua defesa materialista, se retire Deus. Isso é impossível, porque não pode existir o efeito sem causa, assim como não pode existir o efeito inteligente sem uma causa inteligente. Temos também uma outra questão que se refere a uma das provas da existência de Deus, está na universalidade da percepção de uma divindade. Isso você tanto encontra nos chamados povos ditos civilizados, até, como a antropologia demonstra, nos povos mais remotos, nas tribos mais primitivas, um sentimento de Deus, um sentimento de um poder superior se fazia presente. Então, se você pega no interior da África, lá em séculos mortos, ou no homem da atualidade, nas grandes metrópoles, o sentimento de Deus demonstra que ele existe exatamente porque está íncito na criatura humana. Faz parte da nossa busca, faz parte das nossas conjecturas, faz parte das nossas aspirações. Na questão número 6 do Livro dos Espíritos, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Ou seja, os pais vão passando para os filhos a ideia de Deus. Mas olha a resposta que os Espíritos deram a respeito disso. Se assim fosse, por que é que os vossos selvagens teriam esse sentimento, se eles não receberam essa educação que nós, considerados os civilizados, recebemos? Então, comenta Allan Kardec, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, só existiria os que houvessem podido receber esse ensinamento. Então, a ideia de Deus é inata, seja no homem moderno contemporâneo, seja no homem da primitividade, seja nas grandes civilizações, seja nas aldeias mais remotas, o que é mais uma comprovação da existência divina. Na questão 7, poder-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Aí nós estamos tentando inverter, né? Allan Kardec fez essa pergunta porque vamos lembrar que ele era um positivista, vivia na época do positivismo, como resultado dos enciclopedistas, da fé raciocinada, ou seja, da razão. E aí ele fez uma pergunta, não seria a matéria, a constituição íntima da matéria, a causa ou a compreensão da existência desta, da formação dela? Então, seria trocar o efeito pela causa. Qual seria a causa dessa propriedade? Seria supor que o átomo, na época de Kardec, a menor partícula da matéria seria responsável pela constituição da vida? Ora, mas quem seria responsável pela constituição do átomo? Então o átomo também tem que ter uma causa. O átomo é resultante da força divina, do pensamento divino. Na atualidade, já existem as subpartículas atômicas. Cada vez mais a nossa ciência vai penetrando no infinitamente pequeno e vai se apercebendo que da matéria bruta nós vamos chegar numa realidade energética, onde todas as coisas são vibrações. Tudo que existe é questão de vibração, de frequência vibratória. Então, não podemos confundir o efeito com a causa. Tudo que existe partiu de uma causa primária. E esta causa primária, pelo que se observa nos efeitos, ela é inteligente. Pela própria constituição inteligente, pela própria mobilidade da vida, que nos leva do simples para o complexo. Nós temos a questão número 8, que diz assim: o que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Tem pessoas que defendem a ideia que tudo que existe é obra do acaso. Olha só, outro absurdo, dizem os espíritos. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Então, supor que algo que não pensa, algo que não tenha ideia, algo que não tenha poder de organização, consiga organizar o universo, a natureza, leis perfeitas e, mais ainda, o poder subjetivo que constitui a nossa vida. Como eu já falei anteriormente, a nossa capacidade de abstrair, de refletir, de constituir ideias, de elaborar a nossa criatividade, de buscar soluções. Isto, o acaso, não pode produzir, porque o acaso é nada, e o nada não pode produzir alguma coisa, muito menos alguma coisa inteligente. Então, posto isso, tem uma outra questão aqui de Allan Kardec, onde se vê
na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as outras inteligências? Essa pergunta é apenas um reforço da questão lá atrás. Tendes o provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Muito bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima de si e por isso que se julga um espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, é na verdade um reforço de tudo que a gente falou. A gente supor que não pode existir uma inteligência maior do que a nossa é supor que nós que somos efeito fôssemos a causa. À medida que o espírito vai se tornando humilde, à medida que a alma vai conhecendo um pouquinho a si mesmo, à medida que nos espiritualizamos, esta humildade nos faz reconhecer o grande amor de Deus e nos faz reconhecer a suprema inteligência. Depois a gente volta, dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Um grande abraço e venham sempre aqui. O nosso canal é o canal da Luz, o canal onde a gente vai estar conversando juntos a respeito da imortalidade da alma. Um grande abraço, muita paz.